Ultimamente, as pessoas que trabalham com conteúdos de neurociência, elas têm falado bastante sobre como a modulação do nosso comportamento se dá pelos ambientes no qual nós nos inserimos. Então, se nós convivemos com pessoas que têm certos traquejos, que têm certos tipos de comportamento, a tendência é que a gente emule esses comportamentos e que nós comecemos a tornar esses comportamentos também nossos. A literatura ela é capaz de ilustrar isso pra gente. Existe uma cena de Ana Karenina, e eu tenho falado bastante de Ana Karenina aqui, em que uma das personagens, o nome dela é Katerina Alexandrovna, ela vai se tratar numa estação de águas na Alemanha porque ela estava doente, né? Ela teve uma decepção amorosa, então ela precisa se recuperar fisicamente. As estações de água, nesse contexto, elas são esses lugares, esses ambientes que as pessoas vão curar-se. Chegando lá, ela tem contato com uma moça, uma moça que ajuda uma ricaça russa. E ela começa a querer ser como essa moça, porque essa moça é dedicada aos pobres, ela é caridosa, ela tem muita disposição, ela tem muitos talentos, então ela começa a querer imitar essa moça, né? E ela vai e começa a fazer, ela começa a visitar os doentes, ela começa a ajudar as pessoas, ao ponto de chegar até criar algumas dificuldades, porque as esposas de alguns doentes começam a ficar com ciúmes dela, então vai se criando também um mal-estar, sabe? No entanto, a literatura realmente ilustra isso que a neurociência fala. Que, ó, bastou ela ter contato com essa moça que está ajudando as pessoas, que ela começa a querer ajudar também. Mas, para mostrar de novo como os outros interferem na forma como a gente vê o mundo, como a gente enxerga as outras pessoas, inclusive, quando o pai dela chega na estação de águas, o que acontece? Ele começa a colocar falhas no comportamento da amiga dela, ou da senhora que a amiga dela cuida. E começa a dizer que aquilo, talvez que isso não seja caridade, né? Caridade não é uma coisa para ser visível, não é para ser falada. Então ela começa a ter uma visão diferente, ela já não quer mais fazer aquilo. Então, o outro, ele nos transforma, ele muda a forma como a gente enxerga as coisas. E tem uma frase de Simone Weil, que era uma filósofa francesa, que no ensaio sobre a Ilíada ou Poema da Força, em que ela diz exatamente isso. Um anúncio não transforma o nosso caminhar na rua da mesma forma que uma outra pessoa. O fato de nós estarmos numa sala, quando chega alguém, é diferente de quando nós estamos sozinhos. Então, o outro ele tem uma força muito grande de modificar aquilo que a gente é. E claro, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque se o outro, a presença do outro ali nos impede de fazer uma coisa ruim, uma coisa danosa, é excelente que o outro esteja ali. Mas se ela é um estímulo para que a gente faça algo de ruim, bom, então talvez seja melhor realmente mudar de ambiente. Se o outro, infelizmente, ele nos leva a ter menos zelo pela nossa saúde, menos zelo pela a nossa inteligência, menos zelo pela nossa, é, é, sei, pelo nosso, por divertimentos sadios, bom, então é melhor que a gente se afaste mesmo, né? É melhor que a gente crie um outro ambiente. É difícil, a gente está muito acostumado com os lugares que nós já conhecemos, né? Então é complicado dar esse passo de transformação. Mas é necessário. Muitas vezes é necessário. Então a gente tem que conhecer outros que vão nos estimular a fazer coisas boas. E aqui, né, para quem é católico, entra a vida dos santos, que é extremamente importante, que é fundamental para nos inspirar a fazer coisas boas, a agir de uma maneira
correta, de uma maneira virtuosa, de uma maneira que a gente possa iluminar também a vida das outras pessoas, né? Porque se nós queremos, por exemplo, a paz entre as pessoas, nós temos que ter paz dentro de nós mesmos. Se nós queremos que as pessoas sejam inteligentes, nós primeiros precisamos ficar inteligentes. Enfim, se nós queremos que as pessoas votem bem, a gente primeiro precisa estabelecer isso em nós. Então, a única forma de ser luz no mundo é sendo aceso por uma outra pessoa.